012 Talks, você é muito bem-vindo aqui. O meu nome é Bruno e a gente está começando mais uma vez um programa aqui, um programa abençoado. Espero que Deus nos conduza aqui nessa reunião, que a gente possa ter uma noite muito agradável aqui de conversa, porque o tema vai ser um pouco sério. Então, para você que está acompanhando tudo que está acontecendo, fica ligado aí porque vai ter muita informação. A gente está com um convidado aqui bem especial. E eu tenho certeza que vai sanar muitas dúvidas que a gente tem em meio a esse caos que a gente está vivendo. Tô aqui com o meu amigo Franklin. Salve! Salve, galera! Obrigado pelo prestígio que vocês estão nos assistindo. E é isso aí. Hoje nós temos um convidado especial, nosso querido Vanberg. Quem não conhece o Vanberg, aqui de Ilhabela, nosso bombeiro aí. E hoje ele vai trazer as experiências dele como bombeiro e também as experiências que a gente está tendo aí, também a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, como aconteceu em Brumadinho e aqui em São Sebastião também, eu acho que o ano retrasado, né? 2022? Passado, ano Foi ano passado. passado. Ano Setembro do ano passado. passado. É isso aí. Então é isso. E outros insights aí que por exemplo, lá no Pico do Baipi, maiores perrengues que aconteceu lá. E é isso aí. Estamos com o meu amigo Ricardo ali, nos bastidores. Dá um salve, Ricardo. E hoje nós também temos uma convidada especial aqui, a namorada do Ricardo, tá aqui nos bastidores, aqui. Futura bombeira também. É. Tá aqui também prestigiando com conhecimento, enfim. E, Vanberg, fala pra gente um pouco aí da sua vida, quem é o Vanberg, como você se instalou no bombeiro, né, na PM aqui de Ilhabela. E como é que foi aí essa construção, de onde surgiu essa ideia, pra gente já saber um pouquinho de você também. Vamos lá, boa noite e desde já agradecer aí pelo convite, né, pra vocês fizeram aí pra gente estar sanando algumas dúvidas aí, falando com vocês aí. Bom, eu ingressei no bombeiro em 2010. Na verdade, assim, foi uma questão assim que eu falo que foi de Deus, porque eu a gente sempre fala, toda criança tem sempre o sonho de ser bombeiro, né? Mas, assim, eu já não tinha mais meio que esperança, já tinha largado um pouco disso, aí surgiu a questão do concurso, e eu acabei abraçando, já estava quase no final, né? Entrei com 28 anos, então surgiu e eu falo que foi de Deus. Vai até Aí, quantos anos, ó? até Qual o 30. limite? Até 30, né? Até Depois de 30, 30 não né? pode Então, mais. Vixe, depois não já pode era pra mais. mim então. Então, aí eu acabei que passei por toda a seleção, prova escrita, depois o TAF, né? Depois a Escola de Bombeiros, que fica lá em Franco da Rocha. Hoje é a maior escola de bombeiros da América Latina, né? É a ESB, né? Escola Superior de Bombeiros. Hoje ela forma todos os bombeiros do estado de São Paulo, da Polícia Militar do estado de São Paulo, são formados lá. Então, tive um tempo de aprendizado lá. Depois voltei posteriormente para fazer alguns outros cursos de aperfeiçoamento, né? Então, dentro da carreira aí, eu tenho um curso que é conhecido como salvamento terrestre. São 45 dias e são 5 níveis, né? Que você aprende. Então, são níveis técnicos, né? Técnico em salvamento veicular, técnico em busca e resgate em matas, né? Técnico também de método busca e salvamento em locais confinados, né, que hoje se estende também a locais de grande tragédia, que a gente vai falar, né? Então, assim, o curso de salvamento terrestre é um dos que abrange o que mais o bombeiro faz e trabalha e atua nessas áreas de grande tragédia, né? E posteriormente também tem o curso básico de BREC, que é busca e resgate em estrutura colapsada. Fiz o curso também de administração de pequenos distúrbios, né? Uhum. Que a gente também faz. Né? Curso de condução de viaturas em situação de emergência. Hoje eu desempenho a função de motorista do autobomba, que é o caminhão. Né? Caramba, já dá pra escrever um livro aí, mano. Então, aí a gente também vem se aperfeiçoando na carreira, né? Então, assim, tem o básico, tem o curso de salvamento em matas também, Uhum. né, que é um complemento, instrutor de salvamento veicular. Dentro do nosso serviço tem uma importância muito grande, né? A gente trabalha em apoio aí hoje aqui na ilha é o 92, né, o SAMU, então assim, parte de
tirar pessoas presas em ferragem, essas coisas. Então, assim, hoje tem um curso básico voltado só para isso. Então, assim, hoje o Corpo de Bombeiros prepara o bombeiro ali para estar atuando em todas as áreas que o bombeiro atua, com qualificações, né? Você vai e faz a escola, mas a escola, hoje, o tempo da escola não é o suficiente para preparar o bombeiro. Então, hoje tem vários cursos de aperfeiçoamento, né? E essa essa veicular aí, ela é o que vocês atuam mais constantes, né? Sim, Porque eu acho que é o que mais acontece. São pequenos casos, não são catástrofes, né? Pequenos casos, mas que tem uma certa frequência também, né? exatamente. Eu queria saber de você como foi a sua primeira experiência de salvamento e resgate depois que você ingressou no Bombeiros. Como foi para você lidar com isso e como era o seu emocional também tendo essa primeira experiência? Então, a gente fala assim que a primeira ocorrência você nunca esquece, né? Então, assim, é uma questão assim que é tudo muito novo. Então, assim, logo que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei em São Sebastião. Então, trabalhei em São Sebastião durante um tempo. Então, e assim, por mais que hoje a ilha tenha mais ocorrências do que São Sebastião tem algumas peculiaridades que é a questão da serra Sim. de Boiçucanga ali, aquelas partes serra de Maresias. Então, assim, a primeira ocorrência que eu peguei, assim, que chocou mesmo foi a questão de um óbito que eu peguei, né? Então, assim, Isso foi logo no início da sua carreira? logo no início. Então, assim, aí para você começar a lidar com isso, de início você sente um pouco. Mas aí, assim, eu costumo falar que eu tive grandes professores. Os caras que trabalharam comigo das antigas, os caras eram bons. Então, assim, aí os caras sempre chegavam e davam Conversava. feedback, quando chega no quartel, assim, a ocorrência pra gente não acaba ali na cena, né? Então, assim, geralmente a guarnição, quando volta pro quartel, a gente vai fazer um feedback da ocorrência, ver os pontos que acertaram, os pontos que erraram. Então, assim, isso ajuda bastante quem tá chegando, né? O recruta, que a gente chama. Quando você é recruta, então, apesar da zoação que tem muito, mas o pessoal tinha uma boa acolhida. Eu trabalhei com os caras os caras de referência. Quando o assunto Então, é sério, os caras não, estão junto, né? exatamente. É. E às vezes, assim, se você vê que o recruta vai meio que sentir, às vezes você chega ali, tal, vai tirando ele de cena e tudo. Então, assim, os caras sempre dão apoio, né? O Corpo de Bombeiros, hoje, eu falo assim, a gente trabalha num sistema de prontidão. São 24 horas por 48. São 3 equipes, né? E essas equipes, elas são divididas por cores, né? As cores da bandeira. Então, assim, tem a prontidão... Hoje, tá de serviço a prontidão verde. Então, no estado de São Paulo inteiro, hoje é a prontidão verde. Caramba. Então, Não é só Ilha Bela. não é só a Ilha Bela, no estado inteiro de São Paulo. Amanhã assume a amarela e depois a azul, né? Eu sou da prontidão azul. E a gente costuma falar, a prontidão é uma grande família. Porque a gente acaba passando mais tempo ali dentro da prontidão do que às vezes até mesmo com a família. Porque às vezes você tá de folga com sua família, mas aí sua esposa está trabalhando, o filho está na escola e Verdade. tal, então assim você não tem tanto convívio. E às 24 horas ali é enclausurado. Então você gosta, não gosta, você treta com o cara, mas daqui a pouco você tá dentro da viatura com ele. Então Acontece muito não isso? tem jeito, Acontece muito de você ter um confronto, assim, pessoal, Cara, acontece, descontentamento. ser humano é complicado, né? Então, assim, acaba. Só que o bom, assim, que eu falo da questão do militarismo é que não tem mimimi. Uhum. Então, assim, cara, eu posso não gostar de você, mas eu respeito sua patente. Sim. Então, assim, tem os entreveros, mas ali é entre homens, é tudo resolvido ali, né? E quando que é a feminina, mulher?
Não, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Né? Não é igualdade? Sim. Então, assim, é do mesmo jeito. Sem Se mimimi tiver, também. sem mimimi também. Se tiver um posto de comando acima, vai ser respeitada. Se tiver abaixo também, vai seguir as mesmas coisas. Não tem, assim, o que serve para um serve Serve para pra outro. todos. Então, Sim. assim, não tem. É o sistema que realmente não tem distinção, né? Então, assim, não tem. E só para entender um pouco ainda essa parte de resgate veicular, eu queria abordar um pouco isso, porque eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo, né, Sim. que a gente estava falando, que foi quem meio que estabeleceu o bombeiro aqui em Ilhabela. Ele foi comandante, se eu não me engano, né, Isso, aqui do é. Corpo de Bombeiros. E aí, conversando com ele, ele me falou que tem um equipamento que vocês usam que é super pesado para ir tirando pessoas da ferragem, né? Que você vai serrando, alguma coisa assim. Eu não sei qual que é o nome do. Então, a Alicate gente. hidráulico. São alicates hidráulicos, só que, assim, a gente usa vulgarmente o nome de uma marca. Tem uma marca que ficou conhecida que é o Lucas, que foi o primeiro equipamento que o bombeiro teve. Que era da marca Lucas, né? Ele é um motogerador. Ele pressionava umas mangueiras e tem as ferramentas que você tem a ferramenta de corte, a ferramenta que faz o alargamento, né? Hoje evoluiu um pouco mais, a gente tem ferramentas um pouco mais leves, tem uma marca japonesa que é a Romato, que hoje é líder no mercado e fazer até o merchan aqui deles aqui, mas a Romato ela conseguiu dar uma amenizada, mas assim, os equipamentos ainda são muito pesados, né? Porque Então, tem uma questão de revezamento, né? sim, exatamente. Quando o trabalho Exatamente. É que funciona assim. Dentro da equipe, todo mundo tem uma função. Sim. Então, assim, você assumiu o serviço, então cada um tem uma função. Então, igual. Hoje, o bombeiro trabalha com equipes reduzidas e já tem até procedimentos para isso, né? Então, mas vamos supor, assumir o serviço aqui nós três dentro do resgate. O resgate é a ambulância do Corpo de Bombeiros. Ela é tripulada no mínimo por três, se não tiver três integrantes na viatura, ela não sai, ela Uhum. fica abaixada. E dentro da viatura tem as funções. A função de motorista. O motorista, assim, não é eu escolhi. Você vai lá para Franco da Rocha, você faz um curso de 15 dias para ser habilitado para ser motorista do Corpo de Bombeiros. E esses cursos são todos remunerados? Os dias que vocês permanecem lá? Não, é dia de serviço. De normal. É remunerado como dia de serviço. Uhum. Você está adido lá, então só que você fica adido como se tivesse no serviço de dia, que a gente chama, que é o serviço de 8 horas normal, né? Então você vai para lá, você fica no serviço de dia, 8 horas normais, fica de segunda a sexta, sábado e domingo você folga, Uhum. e depois você volta Legal. posteriormente na outra semana. O legal também é que esses cursos acabam sendo. É um curso pra capacitar, né? Sim. E é remunerado. E legal que você também não sai do teu bolso, né? Não, A própria. não. o grupo- Tudo bancado pela corporação, Uhum. né? E então tem o motorista, aí tem o comandante, que é o mais antigo. O mais antigo de serviço vai ser o comandante, e tem o auxiliar. E dentro disso, cada um tem uma função. Então, assim, o motorista, a função dele, ele vai conduzir a guarnição até a ocorrência, né? Seguindo todo um procedimento padrão, né? O pessoal às vezes fala assim: nossa, eu vejo a viatura passando em toda velocidade. Não, é toda velocidade não. Você tem a velocidade da via. Que você anda 40 por hora, mas com sinal sonoro e luminoso ligado, né? Uhum. E você responde a todo o código de trânsito. Você tá. É mesmo. Exatamente. Então, assim, não tem essa de bateu a viatura. Bateu a viatura, o Estado paga. Não, quem paga é você. O piloto? A guarnição. Ah, tá. Então, A guarnição você fala é dividido pra todo. Pros A três, equipe por ali. exemplo, aqui a gente tá fechado a guarnição, é Sério só mesmo? a guarnição de resgate. Se eu sou o motorista, se eu cometer qualquer barbeiragem e ficar comprovado que foi uma falha minha, daí os outros entram como solidário.
Então eu vou responder Os outros administrativo. são obrigados a entrar como solidário, ou não? Cara, não é acho que questão. Obrigado Acho não que é um é, consenso, né? mas você entra no consenso que tá todo mundo junto. Caramba. Então, assim. Porque é uma equipe. Então. Vocês respondem meio que por guarnição, assim, né? Exatamente. Então, aí você responde administrativamente e civilmente, né? Você vai E responder se porventura tipo, passar no semáforo, que é uma emergência, aí tem um radar, é multado, a multa vai vir, vai ver quem que era o motorista da viatura no dia e ele vem para pagar. eita, Tem mas aí algum- sai do teu bolso. Sim. Mas aí tem algum caso que você tá isento disso? Tipo, alguma ocorrência que você tá isento? Não. Porque você Não sabia. ultrapassar o farol vermelho, você dentro de um cruzamento você pode causar um acidente. Mesmo não é emergência. Mesmo na emergência, né? Então já tem indícios que já aconteceram, a gente vê vários vídeos assim. É aquela história, quem faz por conta e risco. Entendi. Você faz por conta e risco. E aí dentro disso você tem essa questão. Dentro do salvamento veicular, a equipe do resgate é a equipe que vai prestar o atendimento médico. Então, assim, a gente chegou na guarnição. O comandante é o cara que vai acessar primeiro a vítima, Uhum. ele vai estabelecer ali quais são as prioridades dessa vítima, né? E o auxiliar é o cara que vai estar ajudando ele dentro disso. Vai chegar o autobomba, né? Com Sim. mais 3 integrantes. E o motorista, ele vai ser o logística, que ele vai atender tudo que o comandante vai pedir, vai ser calçado esse veículo, vai ser feita ali o que a gente chama de reunião tripartite, que em poucos minutos ali o comandante ele tem esse feeling de ver a cena, né? Ter a cinemática e falar, ó, tal, a vítima tá em tal posição, tal, assim, o que que a gente vai fazer? Ó, vai estabelecer o tipo físico da ocorrência, que se a pessoa se ela tá presa às ferragens, Ferragem. se ela tá num tipo físico que a gente chama que ela não está presa na ferragem, mas alguma parte do carro não deixa ela sair, né? Ela tá retida, né? Ou então se ela não consegue sair por si própria. O carro não tem nada do veículo impedindo, mas ela não consegue sair. Então você determina ali o que vai fazer. Aí cada um toma o seu posicionamento. O auxiliar, geralmente, é um cara que vai cair para dentro. A hora que ele tiver autorizado, ele vai cair para dentro, vai estabilizar essa vítima. Uhum. E você ali vai decidindo e vai fazendo todo o procedimento. Ô, Vanberg, mas deixa eu perguntar outra coisa. E como é que é o preparo físico e mental no caso dessas ocorrências? Porque eu não sei como é que é o preparo físico, né? Para que vocês têm que ter, e também o psicológico. Como funciona para você? A questão física, ela, assim, hoje todo quartel do Corpo de Bombeiros, ele tem uma academia, né? E a gente fala, pelo menos tem duas coisas que tem que ter. É uma praça para você correr e umas barras para você puxar. Mas, assim, você acaba sendo incutido em estar treinando, tá fazendo da atividade física, porque você sabe ali que o seu corpo é a sua ferramenta, né? Então, assim, é uma questão que de se tornar pessoal, começa a ficar. Anualmente, a gente é submetido a um TAF, que é um teste de aptidão física. Então, que é basicamente o mesmo TAF que o pessoal que está para ingressar aí faz, né? Que é a corrida de 12 minutos, fazer 2.400 em 12 minutos. E se ficar abaixo disso, o que acontece? Aí Sim. você não fica apto. E aí, Aí, se você não ficar apto, incube em problemas com promoção. Então, assim. mas você não chega a ser exonerado. Não, exonerado não, mas aí acarretam algumas sanções administrativas, né? Então, assim, se tem promoção, você não é promovido, você. Então, a todo tempo você é incentivado a sempre estar em boa Sim, forma, sim. né? É uma porque, assim,
dentro disso, você, igual o Bruno falou aqui, os equipamentos são pesados. A gente tem um EPI para cada situação. Dentro do veicular mesmo, você tem a gente usa o EPI de incêndio, que é a capa e a calça, o conjunto jaqueta. Aí o capacete é um capacete um pouco mais leve do que o galê de incêndio. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Tem que Não tá importa todo a mundo padrão. ocorrência, tem que ter. Tem que ter um. Já vai com esse equipamento. Não, exatamente. O EPI de incêndio ele é para incêndio e veicular. Tem a capa, né? Capa, calça. Aí você vai estar luva, né? Então, assim, você tá todo equipado ali. E tem a ferramenta que você opera. Então, você tem 2 caras ali que são disponibilizados para fazer o corte, porque 5, 6 minutos, dependendo da situação que você tá cortando ali, da posição que tá com a mão, você já passa mal. Cara, Então, e aí horário. A gente teve uma situação em São Sebastião que uma Kombi da polícia levando o pessoal na Operação Verão. O pessoal tava levando o pessoal para Boiçucanga. Boiçucanga é feito. Monta-se uma equipe de Operação Verão do policiamento e do bombeiro em Boiçucanga para atender a região, a costa sul de São Sebastião. E nesse translado, quando chegou, acho que na Serra de Maresias, a Kombi se chocou com um ônibus e ficaram os policiais presos nas ferragens. O pessoal foi para fazer esse atendimento e era por volta de 10h30, 11 horas da manhã, no mês de dezembro, janeiro, dezembro, alguma coisa assim, e teve os caras lá que passaram mal. Porque Nossa. você caraca. tem que. Você Ver tá umas lá. cenas. Então, exatamente, tem todo o estresse, né? Aí entra a questão a questão psicológica, né? Que você tem que estar Preparado. assim, cara, Mas preparado você nunca tá, nunca né? tá. É isso que eu ia Mas perguntar assim, agora. mas você tem que Lidar com isso? lidar com isso, você tem que se autoconhecer, né? Então, assim, você começa. Você vai sendo forjado, né? Você. E meio a isso, você pode-se dizer que você vai se tornando um pouco mais frio a essas cenas? Cara, Ou o não? pessoal de fora comenta isso. Minha esposa mesmo é uma que fala, pô, você se torna mais frio. Mas eu acho assim que pra gente vai se tornando muito comum. Muito comum. Então, exatamente. Então, assim, não que seja uma. Você passa a ver de uma forma diferente. Você tá ali para prestar um socorro para aquela pessoa. Então, assim, cara, você vai ter que sair com ela de qualquer jeito, de qualquer situação. Então, assim, independe. Então, assim, você não pode estar. Naquele momento, você não pode estar. Se envolver Se envolver emocionalmente. emocionalmente. Exatamente, assim. Eu costumo falar que, cara, eu tenho umas ocorrências pra mim que você envolve criança, cara, é Isso que eu ia ocorrência te perguntar agora, mano. que, pelo amor de Deus, né? Aí você é pai, você já lembra. Sim. Mas, meu, na hora ali você tem que sair. Depois Já aconteceu isso? já. A gente brinca assim que nem que depois você vai pro quartel, você chora no chuveiro, mas ali você tem que desenrolar. É. Então, assim. Mas durante a ocorrência, já aconteceu de, assim, você se sensibilizar? Não, sim, você se sensibiliza, Isso né? pode acontecer? Não, isso acontece, isso acontece. Só que você não pode deixar de demonstrar, né? Ali você tem horas que você chega, dá aquela respirada e fala, meu, eu preciso resolver isso aqui. Sim. E se eu não resolver, ninguém mais vai resolver. A gente brinca assim, que fala assim, meu, quando o cara chama o bombeiro é porque nada mais. Então, eu ia perguntar, ninguém já resolve. aconteceu, Vanberg, nessa carreira sua aí, de você chegar, pegar uma ocorrência e a vítima tá ali já nas últimas, na esperança ali de um milagre mesmo, e chegar a falecer na tua frente, assim, ou não? Já. Não só Passado, uma hein? vez, né? Várias vezes. Já peguei algumas. Já peguei Caramba. algumas de você pegar e
entrar ali com a vítima com vida e acabar ele parar dentro da viatura, né? Então, assim, Foi. É que você. Acho que com o tempo você aprende a tratar mais com. Apesar de ter empatia, com profissionalismo e ter menos pessoalidade, né? Porque quando é muito novidade, assim, ou você tá vendo as coisas por uma primeira vez, isso choca muito. Então, é a mesma coisa de a gente ver qualquer coisa chocante com frequência. Chega uma hora que aquilo já não é tão chocante pra gente, né? Acho que o nosso próprio cérebro já começa a associar as coisas como uma coisa de rotina, por assim dizer, né? sim, Mas, exatamente. Você já começa. Assim, você começa tudo na preparação, né? Quando você começa a- dentro da escola, você vai pegando. Vão sendo passadas situações. Só que aí quando você começa a vivenciar, é uma coisa totalmente diferente. Só que assim, aí você vai vivenciando, vivenciando, então assim, você, você vai ficando assim mais calejado. você aprende a lidar, né? Sim. Exatamente. Então, assim, você vai. É lógico que a gente sempre fala, uma ocorrência nunca é igual à outra. Então, assim, você vai pegar 10 ocorrências de queda de moto no dia, nenhum é igual à outra. Uhum. Então, assim, e até mesmo a questão do trato com a vítima, né? Então, assim, tem toda essa questão, né? Cara, E essa questão também, igual você falou, às vezes você pega uma vítima, você tirou essa pessoa ali da casa dela, alguma situação, e acontece da vítima parar dentro da viatura e você tá com um familiar ali dentro. é. Então, assim, meu, é coisa assim que. Então, e você tem que agir rápido e tentar fazer com que aquela pessoa talvez não, às vezes nem perceba, Então né? você falando isso aí, eu fico imaginando a cena, sabe? Então, assim, Eu não sei se eu conseguiria trabalhar então, assim, aí isso aí, você. não. Então, dentro disso, você vai moldando. Na verdade, assim, você vai moldando o seu caráter Seria né, como se nessa fosse um situação, né? padrão de guerra, assim, mais ou menos. É, Porque você vai é, ver corpos, então. exatamente. É como bem nessa Vai... situação. Então, A última que eu peguei agora, desses. Foi bem divulgada aí, de três. Dois senhores e um rapaz que vieram pescar e a embarcação virou, né? Sim. E o primeiro corpo eu que tirei, foi né? ali aqui na ilha, nas Foi pedras, lá né? no Nova York. E assim, tinham vários caiçaras lá, o pessoal que. Foi até o pessoal que encontrou O corpo. o corpo desse senhor, acho que, se eu não me engano, é Guilherme o nome dele, alguma coisa assim. E o pessoal que encontrou o corpo e tal, levaram pra gente, tinham alguns conhecidos dele. E até tem um rapaz lá, não me lembro o nome dele agora, e ele conhecia ele. E na hora que a gente começou a fazer o trabalho de retirada, que o corpo estava preso nas pedras, aí esse rapaz até mesmo ele falou assim, cara, vocês vão me desculpar, mas eu vou embora. Porque eu não vou conseguir ver ele dessa forma. Então, O assim. rapaz que trabalhava com vocês. Não, ele não Não, trabalhava com a gente, era um Ah, do pessoal. O pessoal tava ajudando lá, tal, ajudante. entendi. Entendi. pegando os Civis posteiros mesmo. civis, exatamente. E aí o pessoal, na hora que a gente começou a tirar, o pessoal acabou saindo porque. Mas entra naquilo, não é uma realidade que você vive, né? Ô, Vanberg, e como é que é Então, tirar um. Não sei se a gente pode falar isso, mas eu vou falar. Como é que é tirar um corpo, cara? É o corpo já tá ali enrijecido, ainda tá. depende, Ah, depende do tempo, né? como foi essa dificuldade? Teve essa dificuldade pra tirar? Porque você falou que tava entre as pedras lá na Esse a costeira. gente teve um pouco de dificuldade porque o corpo estava preso. E o mar vinha batendo e tinha hora que vinha a série de ondas e a onda cobria o corpo. Então você vinha, manipulava ele um pouco e você tinha que sair porque senão a onda arrastava a gente. Até o ponto em que a gente conseguiu liberar ele e tirar antes da sequência de onda, né? Então assim, Caraca. essa é a dificuldade. Aí você pega, já, já era madrugada, por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, o mar grosso.
né, batendo. Então, assim, você no meio das pedras, ó, não é dos melhores lugares para estabilidade, né? Verdade. Sim. Então, assim, tem tudo isso. Aí eu falo assim, às vezes você acaba até esquecendo, entre aspas, que você tá lidando ali com o corpo. Você quer tirar ali e também a sua integridade, né? Uhum. Porque tem que se preservar também, né? Exatamente. E a gente teve esse caso aqui, né, das enchentes em São 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 Sebastião. Sebastião. E o interessante é assim, se você analisa pela divulgação do número de óbitos que teve em São Sebastião com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não parece que é tão discrepante, porque assim, aqui a gente teve acho que 64, 65 É, óbitos, né? E lá a divulgação que a gente tem é de 114, tá, alguma coisa assim nesse número. Então, se você foca nos óbitos, você tem a impressão de que o desastre não é tão desastre assim, né? E antes de chegar na amplitude do desastre do Rio Grande do Sul, que é uma coisa que eu queria perguntar para você, eu queria saber se você atuou nesse desastre que teve aqui, né? Como foi o planejamento para lidar, para resgatar as pessoas, e A também logística, né? a logística e também como foi o apoio, se você sentiu que o apoio do Estado, o apoio da prefeitura local foi suficiente. Claro que não tinha como salvar porque o desastre já tinha ocorrido, né? Mas para reestruturar depois também as vítimas e tudo mais. tá bom. Eu não cheguei a atuar lá porque a gente tinha uma demanda aqui, né? No sul, é verdade. Exatamente. A gente teve. E eu tava de serviço na noite que aconteceu. Então, assim, como a gente tava com uma demanda aqui, pra você ter uma ideia, meu turno se encerraria às 7h30 do outro dia. Veio se encerrar 1h da tarde. A hora que o pessoal chegou e falou, meu, ó, quem tava de ontem já veio a determinação Uhum. que pra gente voltar pro quartel e cessar. Aqui, graças a Deus, a gente não teve vítimas, foi só danos materiais, né? Mas mesmo assim ficou bem devastado. E assim, a questão toda de São Sebastião é que o deslizamento, o desmoronamento de terra, ele é diferente do que aconteceu lá. Porque assim, lá houve deslizamento nas cidades ao redor, né? Então assim, tem lugares lá, esse número de mortos aí, eu não sei se eu acredito que vai subir muito porque tem lugares lá que o pessoal ainda nem chegou. Então assim, tem lugares nas regiões de rurais lá que o Alagou pessoal tudo. não conseguiu chegar. Então, a diferença é que vamos falar de Porto Alegre, que é a maior, de aquelas cidades. A cheia, ela veio, mas o pessoal já sabia. Então, Aham. assim, o pessoal foi alertado que ia subindo. Então, assim, você vê o nível da água subindo, você tem ali aquela questão Já fiquei em de, alerta de, ali. de ficar em alerta e vai sair ou não. A questão de São Sebastião e desmoronamento pegou todo mundo dormindo. Verdade. Então, assim, o pessoal não teve essa oportunidade de sair, né? Então, assim, foi um volume muito grande de chuva, né? E, meu, a quantidade de terra que desceu lá foi absurda, né? Hum. Então, quando começou a tomar conhecimento, o pessoal. Tanto que a gente. Uma das viaturas de São Sebastião, ela saiu para fazer um atendimento, se eu não me engano, agora no Guaecá, alguma coisa assim. E quando eles chegaram lá, tinha um desmoronamento. Na sequência, desmoronou para trás. Então, eles não conseguiram voltar, eles ficaram presos. Nossa. Então, assim, você pegou um cenário que o pessoal não tinha uma noção do que iria acontecer. E em questão disso, eu acho que, sem sombra de dúvida, a atuação do governador foi um ponto-chave, né? Ele trouxe o gabinete dele Sim. para São Sebastião, né? Acho que essa É. atuação trouxe o secretário Derrite para São Sebastião. Então, assim, eles nesse caso,
o apoio do poder público foi imediato foi, também, foi né? imediato e foi eficaz, mas eu digo assim, eficaz porque se você pegar nas proporções do que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje, é bem pequeno, né? Sim. Você pegar Se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, eu tava vendo lá. 70% do estado, Foi o do quê? estado, né? Quase 300 municípios ou Então, mais Mais que. de 400 já. Aí, ó, tá vendo? então, exatamente. Mas, tipo, Município, hein? municípios, então, exatamente. Aqui a gente teve ali a Vila do Saí, que foi a mais atingida, onde teve a maior concentração de corpos. Teve ali o Sertão de Maresias, alguma coisa assim. Mas se você pegar, assim, em comparação com o que está acontecendo lá, É uma coisa histórica, né? exatamente, é uma coisa histórica. Surreal. E tanto que, assim, eu acredito que vão sair novas normas de trabalho nesses desastres, né? Querendo ou não, por mais que os corpos de bombeiros vamos colocar do mundo inteiro, né? O pessoal treina muito, se capacita. Hoje em dia existem padrões internacionais que são seguidos, mas cada vez que acontece um desastre natural, você tem situações novas, né? Que, meu, igual o que tá tendo lá hoje, não tem literatura nenhuma que fala sobre isso. Você tem um POP, um procedimento padrão para trabalhar numa enchente, mas uma operação enchente em bairro, não no estado Sim. inteiro, né? Então, assim, aí é onde fica um pouco mais difícil do governo se fazer presente, né? Assim, não dá para saber direito como é que tá a atuação do governador lá, do Eduardo Leite, se eu não me engano o nome dele, Eduardo Leite, mas o que a gente tem acompanhado aí pelas mídias é que tem uma divergência com vários prefeitos e tudo lá, e algumas divergências com ele, mas fica difícil, porque assim, aqui em São Sebastião, a gente. O efetivo daqui do quarto subgrupamento ficou locado para atendimento, porque o que, que acontece? Você tinha uma situação ocorrendo na Costa Sul, mas você tem uma outra parte do município que não para. Por causa disso. Então, o que foi feito? A gestão que foi feita aqui é que o efetivo local continuaria atendendo a população e veio uma força-tarefa. Hoje, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele conta com um grupamento que chama GAED, né? Que é um grupamento de ações especiais em desastres, que esses bombeiros, eles são deslocados. Inclusive, hoje tem 31 deles lá no Rio Grande do Sul. Agora vai ter a troca, né? A guarnição atua por 10 dias, eles voltam e vai outra equipe. Aí vai outra equipe, né? Então, assim. Você pode estar nesse. Então, eu me voluntariei, né? O que o Estado faz? Você se voluntaria, para não dizer que não tá te obrigando aí. Ele abre uma carta de voluntários e vai. Aí vai, conforme vai, fica durante 10 dias, né? É porque eu tenho acompanhado os vídeos, né, nas redes sociais e não tem como você não ter empatia pelo povo que perdeu tudo, né, o cenário que tá, a vontade que dá é pegar o avião e ir. Só que não tem como ir de avião, porque até o aeroporto tá alagado. Exatamente, não tem. Entendeu? Aí o que a gente fez? O máximo que a gente fez aqui foi juntar as roupas. Aí minha esposa juntou tudo aqui, as roupas, ainda mandou um dinheiro também e doar. E assim, e eles vão precisar muito, né? E assim, é um cenário que diferente do que a gente já teve, Nossa, né? é desesperador, né? Deslizamentos igual a gente teve em São Sebastião, a gente teve também na região serrana do Rio, né? Teve Itaipava, teve, se eu não me engano, em Angra também, Angra, algumas questões de desmoronamento. Isso foi recente também, acho que foi ano passado, né? Exatamente. Que o desmoronamento, ele vem, arrasta e, depois é só você tirar o barro, né?
encontrar os corpos e o serviço acabou. Lá não, lá você tá dependendo da força da natureza Pra para as baixar. águas baixarem, né? Porque tem lugares que a água tá a 5 metros de altura, pô. Então, exatamente. E acho que hoje estava chovendo lá de novo, né? Voltou a chover Sim, lá. sim. Então, assim, você tem que esperar o rio escoar, né? Aí você já começa a ter problemas que já não são encontrados em questões de desmoronamento. Porque você pega na questão do desmoronamento, você tem um corpo ali, aquele corpo ele está sepultado. Por mais que quando você revirar a lama ali, você vai tirar ele, ele vai estar no processo avançado, mas ele está embaixo da terra, né? E ali você tem corpos boiando. Então, assim, o que o pessoal está começando a enfrentar são questões agora de contaminação, né? O pessoal tem falado lá, a mídia não tem divulgado, mas o pessoal tem falando Leptospirose. que, meu, além da questão, são animais, corpos de animais boiando, corpos de pessoas boiando. Então, assim, é É, totalmente insalubre. E dentro d'água não tem o que você fazer. Você vai se proteger como? Você tá de neoprene? Ô, Vanberg, Não e no tem. caso, então, como lá tá acontecendo essas coisas, tem os bombeiros e também tem os civis que estão tentando ajudar. Como funciona essa logística? Como lidar com essa logística? Porque não vai atrapalhar, né? Acaba querendo, porque o povo quer ajudar, mas tem a equipe bombeiro também que quer fazer o trabalho. E aí, como funciona? Então, Porque não esse. dá um conflito, É. não? Não, então, exatamente. Lá É permitido? é permitido, só que assim, lá o negócio tá macro em todas Em as todas as esferas, áreas. né? Porque o que a gente teve aqui em São Sebastião foi o quê? Igual eu te falo, tem uma equipe, né? Que coordena as buscas. Então, assim, você mapeia uma área e vamos fazer buscas. Uhum. Ah, beleza, tem os voluntários. Legal. Só que esses voluntários, eles vão estar subordinados à equipe do Corpo de Bombeiros. E ali tem o bombeiro mais antigo, ele vai dar as diretrizes e vai estar todo mundo seguindo essas diretrizes. Então, assim, você formam equipes, né? Então, assim, traça-se um perímetro. Então, vamos mapear esse perímetro, você forma equipes e vamos trabalhar nesses perímetros. Lá já se. Com certeza está muito mais difícil porque você. Não sei se eles estão conseguindo fazer essa logística de ter um militar do Corpo de Bombeiro, tanto do Rio Grande quanto dos outros que estão juntos. Eu sei de casos assim que, pelo menos com o pessoal de São Paulo que está indo, eles estão tendo apoio, muitos civis vão e apoiam, né? É. Aí, o pessoal vai, apoia, vai junto e tudo, mas ali você acaba sendo a presença do Estado, então assim, o pessoal consegue controlar. Agora lá, essa situação assim, é tudo muito novo, então assim não dá para te dizer de lá assim como tá agindo, mas dentro de um cenário do que a gente já tinha até aqui, a gente conseguia controlar, né? Eu atuei em 2019 num desmoronamento também que teve em Campos do Jordão. E Campos do Jordão lá, pô, o pessoal voluntário lá, o pessoal ajudando a tirar barro com balde e tudo, mas o pessoal fica, pô, o bombeiro até aqui, tá, o bombeiro trabalha, vocês ajudam. Teve a situação também no Guarujá, onde morreram 2 bombeiros Sim. também, lá, que o pessoal foi fazer um salvamento e aí não deu tempo, eles acabaram morrendo. E, cara, o voluntariado, o pessoal que vem para ajudar é sempre bem-vindo. Mas o pessoal atende, então assim, o pessoal sabe que eu tenho a área que é de atuação ali, que é o que a gente chama de zona quente, a área quente, é onde fica só a equipe. Mas, volta a repetir, toda essa questão dentro de um perímetro pequeno. De uma Lá logística, né? É que tem, eu acredito que no bombeiro tem algum especialista que consegue fazer uma análise geográfica ali, né, para ele ver, ó, até aqui a gente pode ir, até aqui a gente não pode ir, né? E aí a partir disso vocês meio que selam o perímetro, como você falou, para ir atuando ali aos poucos, resgatando, fazendo. Agora, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, que vê, sei lá,
80%, sei lá, vai chegar a 90%, talvez, a previsão tá falando 90% do estado ser atingido por chuva forte e enchente, já é um nível de. Até o governador usou a palavra lá, plano Marshall, né? Aham. Porque é como se fosse um estado de guerra mesmo. É uma coisa meio apocalíptica, até se a gente for parar para pensar. E aí, se os civis não se comprometerem a ajudar, o Estado não dá conta, porque é muita coisa, né? O perímetro é muito grande. Teria que, de repente, mandar sei lá, 50% dos bombeiros do país só para atuar lá, para conseguir suprir a demanda que precisa, talvez, né? Olha, e nem sei se seria o suficiente, porque realmente não, humanamente, pro que não sei precisar qual que é o efetivo do Rio Grande hoje. Mas assim, se a gente tirar por São Paulo, vamos viver a nossa realidade aqui. Vamos supor que ocorresse uma situação dessa hoje dentro do estado de São Paulo. Nem todos os municípios do estado de São Paulo são atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Então, assim, a gente tem muita cidade aí que não tem corpo de bombeiros. Então, assim, tem o corpo de bombeiro de uma outra cidade que faz o atendimento. Então, assim, vamos pegar. Mas é não atendido por quê? Porque precisa Porque de não um. tem estrutura. Não tem estrutura? Não tem. A cidade não tem uma estrutura, o corpo de bombeiros também não tem estrutura para estar presente, né? É, Precisa ter um limite de habitantes para ter uma estrutura do corpo de bombeiro? não precisa ter um limite de habitantes, mas hoje, falando do estado de São Paulo, tem que haver uma parceria entre estado e prefeitura para que hoje o Corpo de Bombeiros esteja na cidade. Igual hoje a parceria, falando de Ilhabela tem uma parceria onde o estado entra com homens e o município entra com todo o resto. Então, assim, quartel, manutenção de viaturas, combustível, alimentação para essa tropa. Então, assim, todos os subsídios são do município. Então, assim, e tem município que às vezes os caras não podem arcar com isso. Sim. Que Então, arrecada pouco Arrecada também, pouco, né? arrecada né? pouco, então, exatamente. Então, fica Difícil, muito, hein? fica difícil. Então, assim, e dentro de tudo isso, você já tem efetivo reduzido. Você pega a Ilhabela, quando a gente começou, lá em 2010, eram 16 bombeiros, tinha uma população aí de, sei lá, 20 mil pessoas. Naquela época sim. Então, hoje essa população aumentou consideravelmente. Hoje ninguém chega num consenso, né? O censo acho que fala em 35, tem gente que fala que já passou dos Ah, 50. eu acho que já passou dos 50. Então, e aumentou só um, hoje são 17. Então, Tá É, assim, defasado. muito. Então, proporcionalmente falando, não bate. proporcionalmente não bate. Então, assim, aí você pega. Que as cadeiras de vereadores vão aumentar. Mas, Foi Exa- de 7 para 9, né? então, A mas os última. exatamente. bombeiros. Mas o efetivo não aumenta. Tem gente indo embora, Cara, aposentando. e isso é até uma coisa que me pega às vezes, porque não sei o que a gente estava falando antes, a gente estava falando alguma coisa sobre verba destinada, né? Que você falou que 10% tem que ir para tanto e tal. E até para administrar essa verba é difícil. E quando a gente pega e faz uma análise do Brasil, a gente vê uma discrepância muito grande em verba para magistrados, né? No âmbito jurídico ali, principalmente, e essa verba para socorrista, para galera de base, ou que seja, né, área da saúde, enfim, todas essas coisas, continua assim, ela vai sempre meio que engatinhando, né? Com muito esforço ela vai subindo. E eu tava pensando, cara, o Brasil ele precisa de uma reforma administrativa urgente, Hum, isso é da porque hora. quando estoura, por exemplo, isso que está acontecendo agora, essa catástrofe, nenhum juiz desse vai estar lá erguendo as mangas para ajudar, entendeu? E, e isso é muito triste, porque parece que a gente caminha a passos largos para uma situação cada vez pior, né?
Exatamente. Eu costumo falar assim que, meu, a segurança pública e a saúde, elas são, assim, de certa forma, a lixeira da sociedade. Porque tudo vai cair para quem? Para a segurança pública e para a saúde. Porque, assim, hoje você pega, não tem verba para educação, tal, aí você forma um cidadão de qualquer jeito, Uhum. esse cidadão, se der ruim na formação dele, onde que vai estourar? Ele vai dar problema para a segurança pública, para a polícia, né? Ele vai tratar o corpo dele de qualquer forma, daqui a pouco ele tá com problema aonde? Hospital, ele vai se relacionar de Uhum. qualquer jeito, então é filho Uhum. e mulher indo para onde? Para hospital. Aí depois é problema dentro de casa. Hoje em dia, uma das ocorrências que a Polícia Militar mais atende é o que a gente chama de Charge 04, que é o desinteligência. Então, assim, aí, às vezes os caras falam, polícia tem que estar correndo atrás de bandido. Tá, até beleza, mas só que se entra, você atende mais ocorrência de briga de marido e mulher do que a ocorrência de furto. Sim. Então, assim, você pega, a maioria das vezes você liga pra. Aqui mesmo, aqui a gente tem uma viatura de polícia militar. Aí você pega e fala, pô, mas tem um monte de viatura rodando aí, atividade delegada. E a atividade delegada, ela é limitada. Ela tem os locais onde ela pode atuar. E você tem uma única viatura. Aí essa viatura tá tendo um roubo, mas ela tá atendendo o quê? Ela tá atendendo O cara que bateu na o cara mulher. que bateu na mulher, o cara que chegou tarde em casa, a mulher brigou com ele. Caramba. Então, assim, aí você pega, aí dentro disso você gera uma ocorrência pro. Você tem uma viatura de policiamento lá, aí essa pessoa agredida, ela precisa ser socorrida. Aí cai pro SAMU ou pro bombeiro socorrer, vai bater lá no hospital. Então, assim, aí você vai, chega uma emergência no hospital, aquele cara que já tá 2 horas esperando lá, ele vai ficar mais 1 hora porque o médico vai ter que atender a emergência que chegou. Sim. Então, assim, são essas coisas que vão acontecendo que às vezes a população não tem esse entendimento de como funciona, né? Então, assim, até mesmo eu tenho visto algumas coisas de lá do Rio Grande, é lógico que a gente fica mais sendo informado pela internet e eu mais pela internet, né? Eu Sim. nem vejo televisão. Também não. Eu nem Esses tenho canais da, televisão. da mídia eu nem vejo. Mas, assim, a gente vê o pessoal cobrando algumas coisas, mas, assim, a gente sabe que quem tá lá, pelo menos eu acredito que posso falar em nome da galera do bombeiro que tá lá. Os caras estão dando o máximo. Uhum. Só que, infelizmente, não dá para atender todo mundo. Uhum. Então, assim, é um negócio que fica sobre-humano Sim. A demanda é muito o grande. que a galera tá vivendo lá. Uma porque, assim, tem, tem 3 colegas que eu conheço que estão lá. Que Tá que que conversando que que contigo e que tal. estão que estão no GAED e tem trocar ideia com eles. Ô, os caras, eles estão lá dormindo em barraca, né? É, tipo 4, 5 horas de sono só e, meu, e os caras tão pilhadão. E a alimentação, como funciona? Então, a alimentação é naquela, é o que o governo manda, né? Então, assim, os caras têm lá acho que montaram um esquema de marmita lá pra eles lá e os caras estão se alimentando desse jeito, mas os caras montaram lá, monta as barracas de campanha lá e, meu, E isso é um município só, né? hã? Isso eles estão em um único Tem, município. tem uma. Eles estão em Porto Alegre e teve uma equipe que foi disponibilizada para Eldorado, que é o pessoal do Canil. O pessoal do Canil foi para Eldorado porque os cachorros estavam ajudando nas buscas dos soterrados lá. Que o Eldorado foi bem afetado, né? É. E como é que funciona a questão de liberação de equipamento, essas coisas? Porque eu vi um vídeo
né? Eu não sei qual a patente dele, né, no Corpo de Bombeiros, mas dá pra ver que ele tá fardado com a camisa do Bombeiros. E eles estão perguntando sobre os jet skis. Não sei se você chegou a Sim, ver. 40 jet 40 skis. jet skis que eles não iam liberar porque eram para água limpa. Como é que funciona isso? Porque, por exemplo, a gente viu é, os civis colocando jet skis dele lá, né? Do jeito que dava, assim. Teve até gente que comprou jet skis só para isso mesmo, que eu vi lá. E, e esse rapaz, ele fala que não daria porque não era para essa finalidade de resgate, tal, 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 enfim. Porque danificaria o E equipamento. também danificaria o equipamento que é para água limpa. Como que funciona? É ele que decide ou tem alguém acima? Como é que é nessa operação? Só para entender, porque eu vi que esse vídeo ficou bem polemizado É. mesmo nessa questão. Bom, assim, eu não entendo muito dessa questão do jet ski, mas se ele for o comandante do corpo de bombeiros local, ele tem esse poder. Só que acima dele tem o governador. Se o cara mandar aí, ele vai ter Sim, que Acatar. ele vai ter acatar. que acatar. Agora, se ele for o comandante ele tem essa prerrogativa, né? É, eu, sinceramente, não entendo dessa parte mecânica de jet ski, não sei se existe isso, né? Mas, assim, Existe. pode até existir alguns modelos. E pode ocorrer de acontecer isso sim. Porque, assim, aqui no Brasil a gente tem essa questão também do que a gente fala assim, que tudo é adaptado. Sim, Então, sim. assim, você pega os Estados Unidos, a Europa, Uhum. o, aí para fora os países de primeiro mundo, você vai comprar uma viatura para o corpo de bombeiros. Você vai lá, sei lá, qualquer marca, sei lá, você vai comprar um caminhão para o corpo de bombeiros. Você vai lá na Iveco, Uhum. você manda o projeto, os caras vão pegar o chassi, os caras vão montar desde o chassi adaptado, tudo, pro bombeiro. Uhum. No Brasil, não. No Brasil, o governador vai lá, ele compra 50 chassi de caminhão de qualquer jeito e fala, ó, vamos montar pro bombeiro. Aí entra nessa parceria Estado-Prefeitura, aí fala pro prefeito, ó, eu tenho um chassi. Se você montar, eu monto o caminhão lá. Ah, beleza, tranquilo. O cara fala, ah, quanto fica, tal, X. Beleza, manda pra cá. Aí vai montar, o cara pega, hoje, uma das maiores montadoras que tinha no Brasil aqui era a Rotan, que montava todos os caminhões de bombeiro, viaturas da polícia. Só que aí os caras falam, pô, na Rotan é muito caro, tem outra empresa que faz por X. Os caras vão e Sim. monta. Então, assim, as viaturas são adaptadas. Então você pode incorrer nisso. É, Então, assim, pode são ser que improvisadas, né? Tipo exatamente. assim. Então, os caras compraram o jet ski, mas, meu, os caras compraram o jet ski para fazer salvamento na lagoa ou no mar, em tal coisa. E esse equipamento não é próprio para atuar nessas águas. Pode acontecer? Pode. É, porque eu entendo também o lado ali da população, que se indignou, né? Porque, pô, tem o equipamento, tem o jet ski. Mano, não importa se vai danificar, mano. Joga lá e É, deixa pra autorar. Então, mas dentro disso, essa é uma questão, que aí volta naquela situação que eu falei para vocês da questão da viatura. É, Porque quem vai assim, responder, né? beleza, meu, tá no momento da tragédia, se arrebentou, beleza, a Talvez. gente tem esse pensamento. Mas aí quando chega o final da operação, que você vai recolher todo o material, né? Chega o final do dia ali e recolheu o material. Olha, o jet ski deu problema. Quem que tava com o jet ski? Pô, era o Frank. Pô, qual que foi o problema? Ah, não sei. Beleza, vamos abrir sindicância, beleza. Talvez seja por causa disso aí que ele não Exatamente. disponibilizou. Mas Exatamente, isso aí, então... mano, é uma coisa que é um absurdo. é. É, É por isso que eu é. perguntei se não tem nenhum momento em que a pessoa possa infringir essas É. regras sem que seja Não, prejudicada. não. Agora Assim, faz você mais pode sentido. até infringir, mas você sabe que você vai responder. É, Você tem fica isso. amarrado, pô. Como é que você vai Exatamente. querer salvar uma vida, mas em É. compensação financeiramente depois? É. Exatamente. E, assim,
É, eu já vivenciei com o pessoal mais antigo uma situação que eu não conheci esse rapaz, mas o pessoal que trabalha comigo conheceu, que, se eu não me engano, em Maresias, o pessoal lá tinha os botes lá e tal, e aconteceu um dia de pegar um mar virado lá e rodou um pessoal. E se eu não me engano, parece que o motor do bote tava com problema. Aí apareceu essa situação, tinha um outro cara lá com outro bote, os caras deram esse carambolê, trocaram o motor do bote, Motor. pegaram o, o motor de um bote paisano e deu ruim, a embarcação virou, um colega morreu e a família não recebeu o seguro por conta que o seguro não quis pagar porque ele não estava com o bote do estado, com o motor do No estado. estado. Meu Nossa, Deus que do céu. absurdo, né? E aí, Pedro, Então, vale a pena? então é assim, por isso que você tem que tá resguardado. Infelizmente, assim, tem algumas coisas que parecem ser absurdas, mas quem tá na ponta da linha, você sabe que. Essa questão, né, de ser utilizado o GX por bombeiros e, por exemplo, para de funcionar lá no meio da correnteza e aí virar junto com a pessoa em cima, né, com o bombeiro em cima, e aí primeiro vem a segurança do bombeiro. É, porque Hum. entendi a sua colocação. Porque acontece o seguinte: vai que o jet ski acontece um acidente, o rapaz ou a pessoa que tá conduzindo o jet ski acaba falecendo. Aí, como você falou agora, o Estado não vai querer pagar o Pagar o seguro seguro pra porque família. o equipamento não era O equipamento apropriado. não era apropriado para aquilo e ele Meu foi Deus. colocado. E não só isso, né? Ao invés de uma, você colocou duas É. vidas em jogo, né? É, Então, então. quem tá de fora, que nem eu, sou leigo. Mas como você que é dentro faz parte da corporação, você entende das regras. A população não entende. A maioria das pessoas não entende. Não, Então, exatamente, né? é. E aí a gente julga aquilo que a gente vê. A Exatamente. gente vai Então, achar que. assim, cria-se essa questão que, meu, a gente sempre fala, meu, não é de qualquer jeito. Sim. Então, assim, você tem que analisar tudo, principalmente que se você está numa função de comando, principalmente, porque isso vai acarretar. Com certeza, Com certeza o comandante tá esse amarrado. comandante, cara, o que que ele falou? É. Meu, se eu mando esse jet ski Uhum. e, meu, até mesmo para segurar a tropa, você pega o polícia emocionado ali na hora, o cara vai dar ruim, meu, vai só subindo. Pode crer. Então, assim, vai procurando, quem liberou, tal, vai chegar até e com certeza iria chegar nele, Ah, né? sim, com certeza. Então, assim, ele provavelmente. Eu vejo assim, talvez se tem. É difícil comentar sem você estar lá, né? Uhum. Mas, assim, talvez se tivesse uma outra situação de limitar uma área, alguma coisa assim, do que pudesse fazer, né? E tentar passar dessa forma, né? Mas acho que mostra-se o lado de que, pô, o cara mandou guardar o jet ski e tal, então assim, acaba É. sendo usado de outra forma, mas assim, às vezes é ver a situação mesmo, o porquê que foi feito. Sim. Ô, Vanberg, hoje você olhando aqui para nossa cidade, nossa cidade tá com os equipamentos em dia ou existem equipamentos que a gente ainda não adquiriu, que poderia adquirir? Cara, falando assim, sempre você pode melhorar, né? Então assim, acho que hoje a gente já tem um suporte muito bom, né? Hoje a gente tá bem equipado. De Ilhabela, tá De bem? Ilhabela, né? Mas, assim, eu acredito que poderia melhorar. Poderia. Agora foi feito, eu até estava conversando com o Bruno, né? O Paulo, subtenente Paulo, ele estava comandando a Defesa Civil e se afastou agora. E ele fez junto para a prefeitura aí, um plano de contingência, né? Para
de prevenção de desastres, né? Desastre. E assim, a gente aqui é um local que tem sido mapeado aí, já foi visto que se acontecer um volume de chuva muito grande, a gente tem um potencial muito grande para estar recebendo uma dessas tragédias, né? Sério? Sério, Você pode falar que ou não? Essa Não, a última, gente tem várias áreas de risco aqui, né? Que são casos, né? mapeadas. E querendo ou não, se você pegar, é questão geográfica. A nossa geografia, a gente tá em cima de uma pedra. Então, se você pegar a ilha inteira, toda a ilha ela é uma formação vulcânica e rochosa. Então, em cima dessa rocha foi crescendo sedimento, tem uma camada de terra e tem uma rocha embaixo. Então, assim, se você tem um volume de água muito grande por um determinado tempo, ali vai ter a ruptura. Então, assim, e querendo ou não, você pega o Rio Grande do Sul. Aconteceu em 1941. Certo. Há 83 anos atrás já aconteceu o que está acontecendo hoje. Verdade. Então, assim, e a natureza, ela é cíclica. Eu vi. Você pega, sei lá, vamos colocar aqui, eu não sei se vocês são mais novos, não devem se lembrar. Aqui, acho que se eu não me engano, em 92, teve uma chuva muito forte que alagou a ilha inteira, teve deslizamento de terra no Itaguaçu, morreu uma família lá, ficou tem uma pedra lá que tava para rolar. Aconteceu em 92, então a gente tá aí Há 30 anos há atrás. 30 anos atrás. Então, o que impede de acontecer de novo? Nada, só vinha o volume de chuva É porque nada mudou. acima. Não, nada mudou. E a natureza, assim, o que eu falo. Que aconteceu no Rio Grande do Sul em 1941. Exatamente. Agora, Então, assim, você pega um cara, sei lá, vamos supor, pega um cara de 50 anos hoje no Rio Grande. Uhum. Aconteceu há 83 anos. Se ele não conheceu ninguém que vivenciou isso, o cara vai constrói a casa dele onde a água subiu no maior ponto. Ele não tem essa consciência. Sim. Então, assim, a gente tem pontos aqui na ilha que, meu, é lugar que a água passa. Só que você pega uma estiagem igual essa. Pô, não tá chovendo, o cara não sabe que a água passa ali. O cara vai constrói a casa dele. Amanhã ou depois vem um volume de água, a água vai passar por onde? Vai passar por dentro da casa dele, porque a água passou, sei lá, o planeta tem 5 milhões de anos e tem 5 milhões de anos que quando dá uma chuva de tempos em tempos, a água passa por ali, a natureza vai continuar passando. Verdade. Né? Então... Eu vi uma entrevista num outro podcast, que é o podcast da Brasil Paralelo, você deve conhecer, né? Sim. E o cara ele é um comentarista, ele não é especialista, né, nessa área, mas ele tava falando justamente sobre isso, sobre a questão não é, a catástrofe já aconteceu, não tem mais o que a gente ficar falando ou especulando, já aconteceu. E aí ele fala o seguinte, o ponto é, como a gente vai reestruturar agora o Rio Grande do Sul para que na próxima catástrofe Amenize. não tenha a mesma proporção de dano, Sim. né, que teve. Porque prejuízo bilionário, mortes, famílias que perderam tudo, e agora não é só você recuperar, as vidas você já não recupera, né? Já perdeu mesmo. Agora o prejuízo bilionário não é só recuperar, você ainda vai ter que vir com um investimento para que não aconteça como aconteceu. Então, tipo, a dimensão do que tá lá no Rio Grande do Sul é muito acima do que a gente poderia sequer especular, sabe? É muita coisa, é muita coisa. E aí, analisando também o que ele falou sobre o Rio Grande do Sul, serve também de alerta para todas as nossas cidades, né? Para todas as cidades do Brasil realmente se programar, né? Como se falou de Ilhabela, que tem esse plano de contingência agora. Cara, isso precisa ser colocado em prática, né? O que impede que daqui a um mês não venha uma chuva de, sei lá, quantos milímetros foi aquela chuva que deu deslizamento ali no sul? Foi 300? Não lembro. Se eu não me engano, salvo engano, foi o acumulado na região que caiu
em São Sebastião e aqui foi algo em torno de 300 milímetros. Então, imagina se a gente tem uma de 400, 500, assim, um de repente, né? Porque a natureza é imprevisível também. Exatamente. Você E a até- gente está vivendo agora algo meio fora do comum, né? Esse calor que está Sim, acontecendo aí, assim, se você pega a natureza em si, a gente fala das águas de março. Não teve as águas de março, que é geralmente aquelas chuvas que dão, né? No Uhum. final do verão, não teve. É. Então, assim, a gente vive um sistema de alerta. E, assim, uma coisa que é até interessante de divulgar para a população é que, assim, você pega. Eu tenho certeza que a partir de agora, pelo menos o povo do Rio Grande do Sul, eles vão prestar muito mais atenção nas previsões meteorológicas do que qualquer outro pessoal de outros Uhum. estados. Porque o que acontece? Isso eu vejo aqui, tem um canal aí do Instagram que faz postagens aí, e aí o cara põe lá, ó, Defesa Civil alerta para ventos fortes. Tal, vento tal, tal. O cara, é uma previsão. Então, o que a gente tem é uma previsão. Então, assim, esse vento, Uhum. ele pode cair aqui e passar por fora. Não passou aqui, meu, graças a Deus. Aí você vai lá nos comentários e tem cara, fica postando isso, nunca vem. Pô, não vai acreditar que nunca vem. Mas uma hora vai vir. Então, assim, você pega a Flórida nos Estados Unidos. Sim. Os caras estão lá, os caras sabem que lá a Flórida é passagem de furacão. Então o que acontece? É emitido um alerta de furacão. Todo mundo. Todo mundo se prepara, comerciante, o cara blinda as portas dele, põe. Se não veio na proporção, glória a Deus. Sim. Vamos seguir, glória a Deus, e toca o barco. Aqui não, aqui se não vem o cara fica decepcionado, xinga e para desacreditar. Da próxima vez ele fala, não, Fake mano, news. não, Queria que fake viesse. news, então, exatamente. Então, assim, essa cultura Nossa. precisa mudar, né? Então, assim, pô, você tem área de risco. Então, o maior problema que a gente enfrenta na área, em área de risco é pessoas querendo sair dentro das casas. Eu atuei na queda que teve ali No Piúva. no Piúva, né? Na primeira noite, algumas casas já começaram a rachar. Tinha até um rapaz lá que a gente tirou a família dele, era um médico, e a casa começou a rachar. A gente estava dentro da casa fazendo a vistoria da casa e os vidros começaram a quebrar. Então, assim, a gente começou a escutar os estralos. Ele saiu, o vizinho não quis sair. E aí? Quando a vítima, a pessoa não quer sair, o que o corpo do bombeiro pode fazer? Cara, você não pode pegar o cara pela garganta e arrastar. Assim, você vai trabalhar com convencimento, você vai ter que tentar trabalhar com convencimento. Aí vem apoio da assistente social da prefeitura, a gente pede apoio da Defesa Civil, vem o pessoal, nessa situação, o pessoal da defesa da prefeitura, os engenheiros da prefeitura vieram para emitir laudos. Então, assim, Vocês trabalham em conjunto com a Defesa Civil? geralmente sim, né? Nesses casos a gente sempre procura trabalhar junto, né? Eles têm o pessoal deles, engenheiros, tem técnicos, né? Porque assim, por mais que a gente atue nessa área, tem algumas coisas que a gente não é técnico. Então a gente não pode dar esse tipo de laudo. Então, quem dá são eles, mas o pessoal sempre trabalha nessa parceria, né? Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, então a prefeitura em si com o que cabe a ela, se a gente pede apoio de engenheiros ou alguém de outra determinada área para poder fazer o melhor. Só que na maioria das vezes muitas das vezes você não consegue fazer com que a pessoa saia. Sim. Né? Então, fica complicado. Então, assim, essa questão cultural do brasileiro é o que atrapalha muito ainda e, infelizmente, muitas outras pessoas ainda vão morrer por essa questão cultural. Que é essa questão de, eu
Você Nunca falou uma aconteceu. vez, falou Ah. 2, beleza. Na terceira, se não veio, o cara já passa a desacreditar. Já aconteceu isso uma vez com você, Roberto, de você ir atender uma ocorrência de um deslizamento, que é uma situação de risco e a pessoa se negar a sair daquele local e a qualquer momento pode. Aconteceu assim de haver relutância. A pessoa relutar e não querer sair, mas aí depois chegou parentes lá e Sim. tudo, né? Então, assim, a gente entende que para muitas pessoas é complicado. A pessoa, às vezes, Se apega a bens ali. materiais. Exatamente. A pessoa, às vezes, lutou a vida inteira para ter Até aquilo. aquele cantinho, tem todas as questões afetivas dela dentro daquele local, né? Mas a vida é mais importante, né? Então, assim, tem a questão de constrangimento, de pessoas falar que vai ficar em escola, vai ficar desalojado. Então, tem toda essa questão, né? São todas questões que. Mas, eu vejo assim, a vida é mais importante, Com né? certeza. Ô, Roberto, você tem alguma coisa para compartilhar a respeito de algum salvamento que teve aqui no Baipi? Eu lembro uma época que tu teve que subir lá porque alguém tava perdido. Aqui a gente tem várias ocorrências de perdido em mata, né? Aqui É, pela questão de trilhas, né? A gente já fez alguns salvamentos de perdido em mata lá. E teve uma questão também de 2 rapazes que a gente teve um que foi atingido por um raio, veio a isso, foi esse óbito, do né? raio mesmo. O rapaz veio a óbito lá, o garoto, se eu não me engano, 16 anos, né? E aí, como é que. E- Sobe o Baipi? O Baipi tem o quê? 1030 metros? Mil? É, mil. Se eu não me engano, acho que é 1030, eu acho 1173 tem o Pico São Sebastião. 1030. E como que sobe? Rapaz. Só vai, né? A gente Ainda mais montou. no final de turno ainda. Não, no meu, na verdade, nesse dia eu tava de folga. Eu fui com a segunda equipe. Na verdade, subiu a primeira equipe com o pessoal que tava de serviço. E eles solicitaram para que fosse chamado, montasse uma outra equipe com o pessoal que tava de folga para dar apoio, né? Então aí eu tinha saído de serviço e acabei posteriormente indo, montando outra equipe e a gente foi atender. Foi um dia também que foi mais um dia desses que bem atípico. Era um mês de janeiro, se eu não me engano. Engraçado que E, essas coisas sempre acontecem no final de ano e começo é, de ano, né, mano? então, e aquelas o que a gente chama aqui de trovoada, né? Fez um dia de sol daqueles. Quando chegou pro final da tarde, o tempo virou e os 2 garotos estavam lá em cima. Aí acabou que um deles, na verdade, o raio atingiu do lado da barraca onde eles estavam, né? E esse raio acabou atingiu os 2, mas o que estava mais próximo acabou recebendo a descarga maior, veio a óbito. O outro menino ficou inconsciente por algum tempo, não dá para precisar quanto tempo, mas depois ele conseguiu fazer contato com o pai dele E aí acionou e vocês. acionou a gente. E aí vocês teve que descer com ele, com o corpo? Desceu, uma equipe desceu com o corpo e a outra desceu com o outro menino. Eu desci com a primeira equipe que desceu com o rapaz que estava vivo. A gente foi desceu com ele e a outra equipe desceu com o corpo. A gente não tem apoio aéreo aqui pelo Corpo de Bombeiros? Tem, mas só que o que acontece? Era à noite, né? O águia, ele não voa por instrumento, só no visual. Então ele não decola à noite se não tiver visual. Meu Não Deus. tem aqueles faróis, né? Não, ele não pode decolar Não com pode mesmo. farolete. Então o águia, ele só decola com a luz do dia, Sério mesmo? sabe? É o que eu falo pra você de equipamento. Caramba, mano. Então, ele não, por exemplo, você pega situações, eu já peguei ocorrência no Bonete de que o Águia de São José não podia decolar porque não tinha teto.
Então, Nossa. muita... Pera aí, o que é não ter teto? Não ter teto, o que acontece? A gente tem a Serra do Mar aqui Uhum. e cria-se uma cadeia de nuvens na Serra do Mar. Vem nuvens muito carregadas, muito baixas, elas param na Serra do Mar. Então, o que acontece? Não tem teto para passar, não tem visual para a aeronave passar. Aí teve que vir uma lá de Praia Grande. Que era uma O que mais sofisticada. Não, é a mesma tá, vem de aeronave, outra só área. que ele sai É. de Praia Grande, ele contorna, vem pelo oceano e foge das nuvens. Entendi. Então, assim. E aqui é bem costumeiro não ter teto, né? Porque direto, Então, vira e mexe, a gente é, tá com exatamente, a massa ali. dependendo da época, acontece muito isso. Então, assim, são questões Por que de. Ilhabela não tem uma aeronave? O custo é muito alto alto. e o custo é muito alto para questão assim de atendimento, né? Então assim a quantidade de ocorrências É baixa. seria Baixa. baixa, sendo que você tem em torno que pode suprir isso aí e o investimento é muito alto, né? O investimento porque você teria que ter uma equipe especializada do GRPAI, né? Então, assim, O que é GR, pai? é o grupamento aéreo do Corpo de Bombeiros. Né? Então, assim, você tem que ter uma equipe própria deles. Aí tem a questão de ter um lugar para essa aeronave ficar, tem a manutenção, tem a questão de combustível para essa aeronave. Então, assim, eu acredito que no final das contas não seria tão vantajoso. Sim, sendo que a gente tem o Você fala apoio que não aéreo. seria vantajoso no sentido Financeiro, financeiro, né? exatamente. Financeiro pro município, Seria um custo muito alto. um custo muito alto. E até mesmo dentro de. Para você ter o convênio, né? Como é um convênio município-estado, o próprio estado também, às vezes, para disponibilizar uma equipe, já que tem esse problema de efetivo no estado inteiro, você disponibilizar uma equipe para estar trabalhando só dentro de um município, né? Uhum. Então é mais fácil. Eu acredito assim que se houvesse juntasse as forças aí dos prefeitos, o ideal seria ter uma equipe do GRPAI no litoral. Seria bom, Pensei boa nisso ideia. também. Então, no litoral, talvez pro litoral norte, seria Você algo fala juntar aqui Ubatuba, São Sebastião, Caraguá igual a e Ilhabela. Ilhabela, exatamente. Que é o que acontece nas operações verão. Na É. operação verão, vem uma aeronave e fica em Ubatuba. Tem acho que é um aeroclube que tem em Ubatuba, se eu não me engano, que a aeronave fica lá, À disposição. à disposição, e aí sim eu acredito que seria interessante. Aí também, se você tem esse trabalho de união de força dos municípios, aí até mesmo Ilhabela poderia subsidiar a base, mas com recurso Uhum. das 4 cidades. Sim. Então, mas eu acho assim que para você avocar para si ter só algo assim, eu não acho viável, né? E sendo que, de uma forma ou de outra, ela vai atender as outras regiões, porque se bingou a ocorrência para lá, você vai do mesmo jeito. Ô, É Vanberg, isso. aqui no nosso município aqui, em média, tem quantas ocorrências, assim, ali? Cara, agora eu não tenho te dizer esses dados, mas mensalmente varia aí de 70 a 80 ocorrências no mês aí. Bastante coisa. É, Às vezes a gente tá aqui de fora, a gente não tem nem noção é. disso. E o helicóptero, né, só para concluir também, seria uma boa porque ele também pode auxiliar no mar, né? Essas questões de condição de mar ruim e tal, tem aquele salvamento que eles vêm por escada, enfim, eu acho que também seria uma boa, né? É que eu não sei se também seria um helicóptero bem específico para isso, mas você pode atender a ocorrência tanto na mata, né? Ou locais assim, como no mar também, acho que auxiliaria. Sim, a gente já fez algumas retiradas de vítima em costeira graças a eles, né? Com helicóptero. Com helicóptero, né? Então,
Um deles aí que ficou bem famoso aí foi do alemão, né? Foi Eu lembro. Então, Alemão ali da autoescola, o né? alemão da autoescola. Teve uma senhora que a gente resgatou também na Cachoeira do Areado, que não tinha condição de sair com ela pelo mar e Como é que não foi essa tinha. do areado aí? Ah, a gente recebeu o chamado por volta de 10 horas da noite que tinha uma pessoa com tinha quebrado a perna, tá indo pro bonete, né? E estaria nas proximidades da Cachoeira do Areado. Aí logo a gente levantou todos os informes, tal, entramos em contato com algumas pessoas lá do bonete mesmo para saber a veracidade. Começamos a levantar para ver se a pessoa não tinha voltado, se tinha realmente a fratura. Aí montamos a equipe, saímos, né? Fomos na caminhada, né? À noite. Uhum. Aí quando foi por volta de umas 2, 3 horas da manhã, a gente localizou ela. Só que realmente ela estava com a fratura aberta de tornozelo Essa. e não tinha a possibilidade de levar ela pro bonete, porque se fosse levar pro bonete, o mar tava ruim e as embarcações não ia Não chegar. vai chegar. A gente estava com o apoio da lancha do grupamento marítimo também, mas a gente não conseguia sair com ela por água ali na saída da cachoeira. Aí a gente teve que aguardar o dia amanhecer e pedir apoio do Águia. A gente fez toda a tratativa, imobilizamos, aí Uhum. contivemos a hipotermia, fizemos uma fogueira lá e ficamos aguardando. Aí o Águia logo foi acionado. Os caras vieram, a gente conseguiu embarcar ela pelas pedras e retirar ela. Ô, Vanberg, na sua trajetória toda aí, ao longo dos seus 14 anos aí de bombeiro, você já chegou a perder algum um colega seu? Assim, de acidente, que foi tentar salvar alguém, ver a óbito? Cara, assim, de serviço ainda não, assim, mas já tem alguns amigos. Teve um colega que ele acabou perdendo a vida, mas no policiamento, né? Foi logo, acho que tava no terceiro ano que tinha entrado, ele era de Caraguá e ele foi temporário. E ele foi temporário no bombeiro, e depois ele passou no concurso, só que não tinha vaga pro bombeiro. Aí ele foi pro policiamento. Aí, em uma incursão, ele se deparou com um assalto e saiu em perseguição pro indivíduo. O indivíduo entrou na favela. Ele entrou atrás e nisso, no que ele entrou, o cara esperou ele num beco, ele se deparou, o cara deu um tiro na cabeça dele. Então, ele Caramba. aí tava com 2 anos de polícia. 2 anos de polícia, formação e mais um ano. Assim, foi um dos mais próximos, assim, que acabou falecendo, né? E, mas, assim, graças a Deus até hoje, assim, em ocorrência, assim, graças a Deus, não teve. Ainda não vivi isso ainda. Ô, Vanberg, você acha que a tecnologia hoje ajuda ou atrapalha? Ajuda muito. Ajuda demais, né? Ajuda demais, ajuda demais, né? A gente tava falando aqui de questão de mata, né? Que é uma ocorrência que a gente tem aqui, meu, que a gente tem de tecnologia hoje, o que a gente utiliza do celular aí, próprio WhatsApp com localização em tempo real, local que consegue sinal. Hoje a questão de GPS, essas coisas assim, meu, é tudo. Sabe por que eu tô perguntando isso pra É, você? Porque quando teve a tragédia lá de Brumadinho, tu lembra? sim. E aí eu lembro muito bem que quando as pessoas ficaram soterradas, teve que chamar uma equipe de Israel que tinha um aparelho O sonar. que conseguia detectar esses corpos na certa profundidade, porque os cães não conseguia, né, farejar. Sim. E então veio essa equipe. Por isso que eu tô te perguntando isso. Que essa tecnologia ajuda, se a gente já tem esse tipo de equipamento depois desses anos todos aí que aconteceu isso. Nem sei se O, tem. o pessoal do GAED, eles. Eu não sei te dizer se é o mesmo,
mas foi comprado um sonar que ele é utilizado para escombros, né? E o pessoal usou ele lá na Turquia. Foi uma equipe do GAED naquele terremoto que teve na Turquia e o pessoal utilizou ele lá. Então, assim, foi adquirido. Então, assim, tudo que vem de tecnologia para melhorar o serviço é bem-vindo. Então, assim, O sonar é aquele mesmo do marítimo, né? Pra sim, localizar é. onde estão embarcações, outras coisas. Exatamente, né? Então, só que, assim, é o que eu falo que, assim, pós essa tragédia do Rio Grande do Sul, com certeza os protocolos Mudar. vão mudando, né? Porque, assim, a gente tem uma evolução em várias áreas das coisas que são novas, né? Então, assim, existia um protocolo, a gente tem o maior incêndio do Brasil, foi o edifício Joelma. Então, assim, do Joelma para cá, foi revisto muita coisa. Então, assim, mudou muita coisa na questão de combate a incêndio Muitas e normas. muitas normas, arquitetura, mudou muita coisa. Aí vão vindo outras tragédias. Veio o Brumadinho. Brumadinho foi criado um outro protocolo, porque, meu, você nunca teve ninguém debaixo de tanta lama daquele jeito, uma área tão extensa. Até então Extenso. era uma das maiores. Agora já não é mais. Então, assim, cada ocorrência dessa vão se criando novos protocolos, o pessoal vai vendo o que pode melhorar, o que dá para adaptar. A gente teve também esse terremoto na Turquia, que os caras mudaram muita coisa. Se eu não me engano, acho que depois de 15 dias eles acharam uma menina viva lá. Caramba. 15 Então, dias. depois de 15 dias. Então, assim, Não, como ela- começou a ter. Porque até então você já trabalhava já com quase depois de 10 dias, você já finalizava praticamente todos os esforços para encontrar alguém viva, mas retirada de corpos. Aí a menina ela conseguiu ficar debaixo de um pequeno bolsão. E acho que, se eu não me engano, parece que passava um veio d'água da tubulação no lugar onde ela estava. Ela ficou durante 15 dias só tomando água lá e Caraca. nesse bolsão. Então, assim, são coisas assim que você vai E se não revendo os fosse por esse protocolos. equipamento, nem Então, exatamente. teria E como. os equipamentos e o pessoal conseguindo chegar. Então, assim, cada ocorrência dessa que dá, cada tragédia, você consegue moldar. Aí vão sendo aplicados novas tecnologias, né? Então, assim, hoje você tem a questão do drone que veio aí também para Pra auxiliar. ajudar, para auxiliar, né? Hoje você. Hoje auxilia até em incêndio, né? Você pega alguns grandes incêndios, você consegue mapear por drone quais são as áreas, tudo. Então, Então, eu tava vendo também um vídeo do Exército. Eu estava usando um helicóptero, um Black Hawk, que tem visão térmica, né? assim, E aí eles conseguiam ver, porque tá tudo alagado lá, então eles conseguiam ver a pessoa assim, no forro da casa. é exatamente Isso foi é, muito legal, esse é. salvamento aí. Não, então, exatamente. Top, né, mano? São Top, coisas top, assim. top. Porque se não É fosse. material que os caras usam pra guerra, pra Então. localizar o inimigo e abater, mas Exato. aí você Porque ele pela onda consegue. de calor, né? Exatamente. E aí viu lá uma pessoa. Se não fosse por esse equipamento, essa pessoa ia ficar presa Exatamente. até a água abaixar. E se abaixar, meu irmão, Então, exatamente. E quem. dentro disso, você tem ali a privação de Nossa. alimentação, pode ter Sim. algum problema de saúde por conta disso, né? Porque Então, a gente tá aqui conversando nesse momento, mas tem pessoas que tá desesperada, assim, presa em algum lugar, não, exatamente, né? né? Presa em algum lugar. Esse ar-condicionado não tem como ligar, não, Ricardo? Chama no 16 pra ver se muda. É isso, tem alguma coisa que você queira comentar? Ou você acha que é. Não, às vezes, dentro disso é mais colocar isso, né? A questão assim de que hoje a questão tá muito mais na mão da população, né? Essa questão de você se resguardar, né? Então, assim, que venha servir de lição, né?
a população que, meu, quando é emitido um alerta por alguma das entidades, hoje mais a Defesa Civil que consegue estar trabalhando hoje, está bem mais estruturada nesse sentido, Uhum. né, de que as pessoas levem a sério e que, meu, se não acontecer, amém, mas que isso vai salvar vidas delas, de parentes, né? Então, Sim. assim, de amigos, Eu né? acho Então, que assim, é meio que um acordo mútuo, né? Por exatamente. exemplo, vamos supor que a Defesa Civil lá de Canoas, que eu vi que foi uma cidade que foi bem catastrófica também lá no Rio Grande do Sul, vamos supor que ela emitiu um comunicado falando isso, que as pessoas precisariam deixar suas casas, enfim. Precisa ter um acordo mútuo, né? Tanto da prefeitura quanto do empresariado e da população. Tipo, meu, a gente vai suspender tudo agora, todo mundo vai sair. Porque às vezes o que acontece, a pessoa fica com medo, né? Se não tem esse acordo muito bem formado, a pessoa fala, Sim, mas aí eu não vou pro meu trabalho, eu vou perder meu trabalho, não sei o sim. que e tal. Então, eu acho que o diálogo também ele precisa ser formalizado, né? Entre todas essas pontas, assim, para que é igual o cara da van fez lá. Tudo bem que ele Sim. fez depois que já aconteceu, mas se já tivesse dimensão, né? Fazer o acordo antes, vamos recolher todo mundo antes, vamos sair, vamos esperar pra ver se é isso mesmo. Mas eu acho que É, lá foi todo mundo pego de calça curta, mano. Eu ouvi Não falar um sei. pouco de não, negligência de prefeito, mas Foi mesmo? então, Fiquei até sabendo onde eu não. sei, o que tinha-se já essa previsão. o que você pode dar de recomendação aí para as pessoas, porque a Defesa Civil ela vem com os alertas e tal. É, como que deve ser a resposta da população no seu ponto de vista? Como foi, né, como tem sido e como deveria ser para você que tem a experiência aí de bombeiro? Então, dentro disso, o ideal é que a população comece a acreditar, né? Assim, acatar, né? Quando você emite um alerta desses, né, a Defesa Civil, ela vem baseada já com. Hoje tem o INPE também, é um parceiro que o pessoal tem alta tecnologia, então os caras conseguem prever precipitação, tudo a forma, os locais ali onde vai passar. Então, assim, o ideal é que tenha uma interação maior da população em acreditar, né? Uhum. No que realmente aquela situação pode se desenrolar para algo mais sério, né? Então, assim, evitar. A gente entra até numa parte aí que é uma parte da política municipal, né? Evitar construir em área de risco, né? Sim. Que tudo isso aí são questões. Hoje a prefeitura tem um geomapeamento, né? Já tem mapeado aí as áreas de risco do município. Então, tudo quando às vezes vai um fiscal lá encher o saco do pessoal, mas pô, os caras sabem o que estão falando, né? Então, é, a parte da população, para você ter uma resposta melhor do poder público, acho que cada um tem que fazer o seu, né? Sim. Então, assim, eu vejo lá, tá caindo muito essa questão de cobrança no poder público. Ah, pode ter algum que os caras poderiam fazer para mais? Poderia. Mas eu acredito também que a população também tem que fazer sua parte, né? A gente está indo para um tempo assim que tem que ter essa divisão de responsabilidade, né? Da população se responsabilizar, não esperar só que o Estado faça, Uhum. né? E o Estado também dá mais subsídio para a população, para que. Sim. Eu sei, é lógico que eu sei que ninguém vai morar na área de risco porque quer, né? Então, mas se você consegue ter um balanceamento disso aí, você consegue salvar vidas, né? Sim. Porque, cara, vamos nem falar a tragédia, mas os eventos naturais vão continuar acontecendo. Então, assim, hoje foi no Rio Grande, amanhã
pode voltar a ser São Sebastião, pode ser aqui, pode voltar a ser no Rio de Janeiro, igual já aconteceu Uhum. várias vezes, Espírito Santo, Brumadinho, né, que você falou. Então, assim, vai continuar acontecendo, porque a natureza ela é cíclica, né? Então, não vai sempre acontecer. Não tem como prever, Não, né? exatamente, mas eu acho assim, tem como a gente amenizar. Então, assim, a gente que a gente tem possibilidades hoje com a tecnologia, igual vocês falaram da tecnologia. Uma das maiores coisas que a gente tem é essa questão por satélite. Hoje os satélites conseguem mapear de uma forma. Hoje você tem no Verdade. celular, você pega Sim. aplicativo do celular que você consegue ver aí volume de chuva, volume de Uhum. vento e tudo. Então, assim, é a questão de se a população se atentar mais a isso, a gente consegue evitar muita coisa. Ô, Vanberg, e como é que é para um jovem hoje para ingressar no corpo de bombeiro? O que ele Então, precisa fazer? Qual é a idade que ele tem que ter? hoje no estado de São Paulo, dos 18 aos 30 anos, né? Você pode prestar o concurso para a Polícia Militar do estado de São Paulo, né? Aí você vai prestar um concurso, uma prova escrita, né? Depois, você sendo selecionado nessa prova, você vai para um teste de aptidão física. Passando no teste de aptidão física, você vai para a parte de exames médicos, né? Você vai passar por exame médico, depois tem um teste psicológico, né? E a última fase é a entrega de documentos, que tem uma investigação social, né? E você sendo selecionado em todas essas etapas, aí você vai escolher qual área você vai seguir dentro da Polícia Militar, né? Tem o policiamento, né? O corpo de bombeiros, hoje tem a ambiental, o policiamento ambiental, a polícia rodoviária, né? E os grupamentos de choque. Caramba, eu não sabia não que era um concurso só que depois eu poderia escolher essas áreas aí. Exatamente. E durante a Então, carreira, você pode também estar fazendo a permuta aí de um para o outro, né? ah, é? Se você quiser ser PM também dá? Se você quiser fazer esse caminho, né? Geralmente acontece o contrário, né? O bombeiro sempre acaba sendo o contrário, né? São poucos que acabam saindo do bombeiro para ir para a área de policiamento. E Mas acontece. como é para você ser bombeiro, Vanberg? Que você... Cara, hoje, eu falo pra você, é, é a minha vida. Eu amo o que eu faço, né? Assim, não, É porque eu já vi não você. achei que iria gostar tanto, mas, cara, hoje eu amo o que eu faço, me dedico a aprender, a estar sempre aprendendo cada vez mais para poder dar o meu melhor para a população. E assim, você começa a ver assim que você se cobra. Eu particularmente me cobro muito de estar sempre querendo fazer o meu melhor, porque Isso é é muito verdade. complicado assim você chegar, e acho que eu não conseguiria dormir sabendo que ter que chegar a olhar no olho de um parente de alguém e saber que eu poderia, se eu tivesse feito algo a mais, eu poderia ter salvado aquela vida. Então, Você foi assim, negligente, né? exatamente. Então, assim, eu sempre costumo falar que, cara, onde eu tiver, eu vou dar sempre o meu melhor, que só se não tiver jeito mesmo. Mas quantos anos aí para se aposentar? Cara, se tudo correr bem aí, mais uns 13, 14 anos aí, eu tô Tu não tem cara que aposentando. vai se aposentar, não. Não, eu já falei, minha esposa fala assim, você não, eu acho que você vai ficar para mais, mas não, quando der o meu tempo, a gente tem que ter a mentalidade também que tudo tem um começo e tudo tem um Uhum. fim. Então, Curtir a família, assim, né? né? Não, exatamente. E outros desafios, né? Outros Às vezes a gente desafios. vai para Sim. outros desafios. Os propósitos. E, assim, hoje eu amo o que eu faço, vivo intensamente isso, mas eu sei que uma hora vai ter um fim. Então, assim, a hora que der o meu tempo, eu vou embora, e grato pelo que o bombeiro me deu e pelo que eu fiz. E É uma coisa que eu gostei é que eles capacitam, né? Eles treinam
vocês, né, Sim. instrui vocês. Sim. Isso é muito legal. Dentro disso, né, tem muita gente que pensa, que fala assim, pô, o bombeiro, o cara tá lá, você tá há 24 horas, o cara tá sem fazer nada, né? É. Mas não é assim, né? Existe uma rotina diária, né? Você assume o serviço às 7h30 da manhã, assume o serviço. As prontidões, elas passam o serviço, uma para outra. A equipe que tá saindo, a gente tem o costume, ficam de frente, né? Um para o outro, então um comandante com um comandante, aí o motorista tem o cabo de dia com o cabo de dia que está entrando, motorista com o motorista que está entrando, auxiliar, e a gente vai passando o serviço. Então, assim, eu tô saindo, eu passo para você todas as novidades de Como se fosse um equipamento. checklist. Exatamente. Então, assim, que é para não ter nenhum problema. Passou o serviço, a guarnição que tá saindo, o pessoal vai pro alojamento e tal, para se trocar. Se tiver qualquer problema, volta. Né? Não é liberado. Aí. Ah, é? Não, se der, você passou para mim que tá sem novidade, eu vou lá e encontro a novidade. Ô, Frank, peraí. Você não vai embora, não. Vem cá aqui, isso aqui. Né? E aí dentro disso você assumiu o serviço, aí você vai conferir, né? Aí você faz o checklist da viatura, o checklist de material. A gente tem o nó do dia, né? Todo dia são entre 8 e 7 nós que você faz para estar ali, né, fazer o nó. Aí você vai, toma o café da manhã. Aí você vai fazer, aí tem o período que você tem para atividade física, né? Então você tem aí 2 horas para fazer atividade física, né? Fez a atividade, volta, aí tem o horário de almoço, aí você almoça, e tudo isso... O almoço é lá mesmo? Lá mesmo, você não sai de lá para nada, é aquartelamento Mas total. é feita comida lá ou não? Então, hoje não é mais feita, hoje a prefeitura paga um cartão pra gente, né? Tem um cartão, a alimentação. É o mesmo que o pessoal da prefeitura É, recebe? o Sodex, né? Sodex. Só que aí o que acontece? Dependendo da guarnição do dia, às vezes a gente compra coisa e a gente mesmo faz. Então, assim, vai do consenso de cada um. Eu não quero fazer, vou pedir marmita. Então, assim, tem dias que a gente pega. Você falou que trabalha 24 por 48, né? E é permitido nessas 48 horas seria de folga? Isso. Você pode trabalhar extra? Tipo, não lá, mas para outros... Prestar serviço em outro lugar? A gente trabalha lá, porque você pode tirar as DGs, que a gente chama, né? São horas extras, aí eles pagam. Então você pode trabalhar mais que 24 horas? Pode trabalhar mais que 24, desde que você tenha 12 de descanso. No mínimo 12? No mínimo 12 de descanso, aí você volta para trabalhar. E tem uma questão... Caramba, mas aí você tem que tomar alguma coisa? Não, é costume. Como é que o corpo aguenta? Não aguenta, é costume. Nossa, mano. Você ficar acordado... É que você falou que dá uma dormidinha, né? Então, exatamente, assim, mas mesmo assim... Você toma algum suplemento? Alguma creatina? Não, creatina eu tomo creatina no normal já, mas... Aí vai umas garrafas de energético junto. Ia fazer uma Brabo, piada hein, aqui, mano? ia fazer uma piada aqui. Fala que creatina fortalece o cabelo. Não fortalece nada. Quando tu entrou, você tinha cabelo ou não? Já tava caindo. Ixi. Mas tem umas fotos ainda com... A gente não pode falar nada não. Não, aqui ó. Mas aí tem a questão do padrão, né? Se você tivesse, você teria que raspar, que já tá fora do padrão, né? Não, tá zoeira. Pô. Não, tá zoeira. Não, o padrão cortado, é 2 em cima e 1 embaixo. Ah, sim, entendi. Pensei que você tinha que raspar todo Não, o resto. raspar não, mas aí quando você passar 2 aí já aparece tudo, você já prefere raspar. Já vai de uma vez. Já. Vixe, mano. Ricardo tá aprovado, então. Não, mas pode usar prótese? Pode usar prótese? Porque hoje existe prótese capilar. Pode, mas desde se ela se encaixar nos padrões. Sim, mano, e fica fixa, não sai não. Tá? Você viu os caras... Mas 1 e 2, filho, você não vai querer nem prótese, é muito baixo. Pô.
né? Então, Caramba, é obrigatório ter que ter um e dois. E barba feita todo dia. Caramba, todo dia 14 você- anos nesse padrão, Esse velho. padrão. Pra mim não ia dar certo. Não, aí, Se ó. eu tirar a barba. Aí, meu toda- jovem, você que Aham. quer entrar aí na... Tanto que eu. E para as mulheres, como funciona? Cabelo curto, unha curta? Não, a mulher geralmente não tem. A mulher tem mais regalia, então. Mas assim, o cabelo tem que estar preso, né? Geralmente fica com o cabelo preso, né? E de questão de cabelo, assim, pra mulher não tem muita Tem, coisa. tem um, assim... A questão de unha é que, na verdade, dependendo do tamanho da unha, já você vai colocar uma luva pra fazer um procedimento, já não dá certo, né? Então, vai mexer numa motosserra lá, fica com as unhas todas cheias de graxa. Então, Aqui assim, no nosso, aqui de Ilhabela, aqui, tem uma certa quantidade de vagas feminino e masculino ou não, não? não tem. Não tem isso? Não tem faz essa questão. distinção. Não faz Não, distinção. não. Passou no concurso, Passou mérito, no concurso, mérito, vai. se é 30 homens, 60 mulher, Independente. independente. Né? Então, assim, como diz, é o lugar que é mais democrático, é o que todo mundo reclama, mas é o mais democrático. Então, Não tem cotista lá, né? não tem não, não tem. Então é isso, né, Bruno? Mais alguma coisa? Isso. Não. Ricardo, quer fazer uma pergunta aí pro nosso convidado? E aí, Pietro? Então é isso, pessoal. Você que nos prestigiou até agora, muito obrigado. E não deixa de nos acompanhar nas redes sociais, né, Bruno? Curte aí nossas páginas no Instagram. Estamos começando, somos um podcast aqui de Ilhabela, local, onde vamos contar histórias das pessoas locais, história de vida, né, que agrega valor. E como o Vanberg trouxe vários insights dele aí, com certeza você que quer seguir nessa carreira, que é uma carreira muito bonita, é uma carreira muito bonita e corajosa, porque você coloca a sua vida em risco para salvar uma outra que você nem conhece, que às vezes não tem nem laço familiar, né? Então, muito obrigado mesmo e é isso, né, Bruno? É isso. E também lembrar vocês de quem puder estar doando para alguma instituição dessas que estão operando lá no Rio Grande do Sul. É sempre bem-vindo, né? Doa para aquela que você tem confiança, aquela que você acredita de verdade, Sim, mas não deixe de fazer a sua parte, porque as pessoas podem não estar vendo o que você está fazendo, mas elas estão recebendo. Então, sim. continua fazendo. É isso. Vanberg, meu aí. muito obrigado, cara. É uma honra ter você aqui. Obrigado pelo seu tempo que se depositou aqui com a gente, porque o seu tempo é a sua moeda mais valiosa. E mesmo assim você trouxe o conhecimento seu de anos. E obrigado mesmo, de coração, cara. Te mandei um áudio no WhatsApp, você respondeu de prontidão. Foi. Top. E, cara, sensacional. E, ó, uma outra próxima eu vou te chamar de novo, porque aí vai ter um outro convidado. Não, E aí eu vou colocar vocês dois aí pra brigar. não, beleza, tranquilo. Vai ser um esquerdista e vocês. Tô brincando. Não, zoeira, zoeira. Vai ser um outro convidado que também trabalhou nessa mesma. Ah, Nesse caso, ele foi voluntário, né? Ele vai contar a história, como é que foi ser voluntário e tal. E aí, como você como bombeiro. pô, legal. Beleza? Não, tranquilo, tamo aí. Já, Então é isso. desde já agradecer vocês aí, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição. Amém. À disposição aí. Show. Amém. Glória a Deus. Nos vemos na próxima, então. Deus abençoe. Minha barriga tá Vamos, Beck. grande, mas Quer tá que pedir com uma fome. pizza aí, ó? Não, tranquilo, Se quiser, eu tranquilo. vou chamar uma pizza aí. Não, Se não, quiser de boa. comer, Não, Você- tranquilo. Vocês comem a pizzinha? você já tem que estar em casa. Não, tranquilo, então já. Vamos. Bora então. Chama 2 pizzinhas pra nós aí. Vamos rachar uma pizza? Vamos. Não, 2, né? Não, uma não, tem que ser três ou quatro. Né? Esse aqui é o meu